caso do Auríquio aqui, o Auríquio fez demagogia. Devolve o carro, mas não cancela o contrato. Uma semana depois, eu vi uma prorrogação de contrato da Transpiratininga, que é relacionado ao mesmo item, locação de veículo. Então, desculpa, são coisas bem distintas. Estamos aqui, amigos do Repórter Diário RDTV, na casa muito... Não é modesta, é uma casa chique, é uma casa grande, enorme, mas acolhedora. Gilberto Costa. Lembrando bem que você está na minha casa, ela também não é tão grande assim. Eu tenho certeza que tem casas maiores por aí. Claro. É o suficiente para viver 4 pessoas, entendeu? Que são a Marcela, sua esposa, a Amanda e o Davi, e eu que sou um agregado. Você na verdade, é um mandado aí, né? Eu sempre digo o seguinte, que o Obama, ele foi o cara mais importante do mundo durante 8 anos, porque ele podia mexer mas em casa ele não mandava em nada, quem mandava era a Michelle. Não, mas tem uma coisa, ele era o cara mais importante do mundo depois da Michelle. Isso é verdade. Gilberto Costa do PEN. Do PEN. Me diga uma coisa, eu perguntei... PEN 51. 51. Não esqueça do 51, que é uma excelente ideia. Eu sempre pergunto assim, o que é... Porque assim, o PMDB, quem vai pro PMDB é PMDBista. Vai pro PT é petista. Quem vai pro PEN é o quê? Penista? Não, aí... Peniano é o quê? Eu não vou entrar nessa sátira, nessa brincadeira, entendeu? Mas eu queria saber... O PEN é PEN, Partido Ecológico Nacional. É do bem. Além de tudo, é do bem, entendeu? Gilberto Costa, antes de eu fazer as perguntas que todo mundo quer saber sobre eleição, sobre futuro, sobre política, sobre 2016, eu quero saber o seguinte, você é um calango, é isso que chama? O que é calango? É calango que fala quem nasce em Brasília? Não, brasiliense. Candango é quem é de Goiás. E que Brasília? Migrou para Brasília. Agora, Brasília é brasiliense. Samuel, você é um cara muito culto, muito inteligente. Não, mas não saber que quem nasce em Brasília é brasiliense. Mas não, eu pensei que tinha na aula que você estudou, História e Geografia, não tinha isso? Não tinha Candango. Não, Candango tinha, não tinha brasiliense. Não, brasiliense tinha, mas você nasceu em Brasília mesmo? Sou brasiliense. Seus pais, então, com certeza são funcionários públicos? Não, pelo contrário, meus pais nunca foram da rede pública. Eles foram para Brasília para a obra de construção de Brasília. Eles trabalharam na construção de Brasília. Seu pai é... Meu pai, na época, ele era um trabalhador pedreiro. Pedreiro? E sua mãe? Minha mãe era servente de restaurante. Ajudante, né, de restaurante. E você cresceu em Brasília há muito tempo ou não? Eu fiquei lá até 11 anos de idade. 11? 11. Que foi a época... Aí vocês vieram para São Caetano. Depois viemos para São Paulo, São Caetano do Sul. Até 11 anos você viu muita coisa lá em Brasília? Eu conheço tudo lá, né? Eu tenho família lá, tenho irmãos que moram lá, que nunca saíram de lá. Até porque a vinda para São Paulo não veio todos, né? Veio só seus pais e sua mãe, vieram para cá para trabalho? Eu tive irmão que vieram e não gostaram e depois voltaram, né? Já eram Mas de por maiores, conta de trabalho, né? seu pai veio para cá ou não? Dificuldades financeiras, né, Samuel? São Paulo sempre foi acolhedor. E você, como um cara de Brasília, você acompanhou o rock de Brasília ou não? O rock? Legião Urbana, Capital Inicial, claro. Você gostava disso? Mas, deixa eu te falar, só que eu fiquei lá até 11 anos, eu acompanhei mais em São Paulo. Sim. Eles vieram fazer sucesso no Brasil, oriundos de Brasília, conheço todos, né, Capital e etc., Paralama do Sucesso, tem muitos jornalistas, inclusive, não sei se você sabe, e atrizes e atores que são de Brasília, hoje fazem sucesso no Brasil inteiro. Mas eu acompanhei mais de São Paulo, porque eu vim para cá muito novo. Aí né? com 11 anos veio para cá, São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. De que bairro? Quando eu cheguei, Nova Gerte. Nova Gerte. Nova Gerte acho que é o bairro dos imigrantes, né? Que chegam sempre, é nordestino, muito nordestino. É isso mesmo. Não é verdade? Inclusive existia, né, essa discriminação aqui na cidade. Quem era da Vila Gerte, da Nova Gerte, era do lado de lá, era meio mato, essa coisa toda. E quem morava Santa Paula, Barcelona, fazia parte da Fazenda Tijuco Sul, era outro nível.
Agora tá uniforme, viu? Quando, na época, assim, no bairro Nova Jersey, não morava ninguém que tinha 2 L's no sobrenome, nem 2 E's. Era Souza, Silva, Santos, Costa. Perfeitamente, isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, os Costas, você lembra da história, né? Quem chegava de Portugal aqui no Brasil, Silva ia para um lado, Costa ia para o outro. É por isso que tem Costa e Silva. Que legal. E aqui você começou trabalhando com o quê? Eu sempre fui da área de publicidade. É mesmo? Publicidade e promoção. Eu morando aqui, trabalhava na Faria Lima, em São Paulo. Em agência? Em agência. Que agência? Trabalhei na 1000 Promoções Publicitárias SC Limitada, trabalhei na Companhia Brasileira de Publicidade e trabalhei numa empresa de comunicação visual que era a Parri Silva, na época, Pinturas e Decorações. Mas o seu cargo lá era de publicitário? Era Não, na época não. Na época não. Mas não era criação? Não, até porque eu não era formado nessa época, também não tinha nem feito cursos ainda. Eu trabalhava na área de promoção, eu cuidava das meninas, cuidava da entrega de panfletagem, né? Muito legal, muito bacana. Cuidar das meninas sempre é bom. Agora aqui no ABC, meu primeiro emprego, você não vai acreditar. O quê? Foi com o Franco Mazieiro, vereador de Santo André. Franco Mazieiro. E você trabalhava com o quê? Assessor? Trabalhava com ele na discoteca. Ah, ele tinha uma discoteca? Lá no SEV, Centro Esportivo de Vila Vitória. Eu fui DJ com ele. Você tá dizendo. Tô de brincadeira. Liga pro Padre Franco, liga pra ele e pergunta se eu não trabalhei com ele. DJ Perfeitamente. Ele era padre? Ele era padre. E tinha uma discoteca? Então, porque ele é muito inteligente. Lá na igreja, na Vila Vitória, ele pegou o salão e começou a fazer baile para arrecadar fundos para a igreja. Aí a coisa pegou uma proporção extremamente grande, nós colocávamos 3, 4 mil pessoas no fim de semana lá, aí ele construiu um salão só para isso. Na sequência ele largou a batina, ele se apaixonou por uma moça, queria tocar a vida dele de casal e aí deixou de ser padre. E aí, na sequência, virou vereador. Ele foi vereador em Santo André 4 mandatos. Que bacana. Pois é. E você, como DJ, qual eram as músicas que você tocava na época? Rapaz, olha, você tem que saber. Uma das bandas preferidas nossas, Mia Casey and Sunshine Band. Né? Sensacional. Aqui a do, como que é? Please Don't Go, né? Please Don't Go. Nossa, rapaz, qual mais? Meu primeiro beijo foi com essa música. Sério? Com quantos anos? Please Don't Go, pô. Eu era garoto. E essa música fez muito sucesso. Né? Aí tinha Casey. Naquela época já tinha a Roberta Fleck também. Tinha. Já na sequência já estava chegando os Jackson 5. Já. E o pessoal, aí tinha assim o momento da dança, depois o momento da agarradinha. É que hoje não tem mais. Não tem. Que era a sessão de música lenta. Isso. Que era aquele momento que as pessoas iam se conhecer. E você já colocava essa voz assim, e agora vamos... Já. Só que naquela época com um fervor diferente, né? Agora nós vamos tocar Please Don't Go. Rapaz, puta. Ponche, Cruz. Ih, lembra? Você também. Quantos anos você tem, Samuel? Eu tenho 33, mas eu sou jovem, cara. Eu tenho 52. Mas é que é da época do meu pai. Eu tava conversando com meu pai, eu falei assim que o segredo para o casamento durar não é o amor, não é se eles se dão bem, é se no casamento teve batatinha na conserva. É mesmo? Porque sua mãe quanto tempo ficou casada? Ave Maria, que pergunta. Não, mais de... muito tempo. Muito tempo. Então, por quê? Eu tenho 52, meu irmão tem 60, o Goulart, a Glória tem 63 ou 64. Então, eles duraram porque no casamento deles teve batatinha na conserva, da sua tia teve batatinha na conserva, do meu pai, todos esses casamentos que antigamente tinha, hoje não tem mais batatinha na conserva. Você vai, é buffet, aquela coisa. Que não dura. Não dura. É o segredo do casamento. Então eu vou falar com a Marcela para casar de novo e pôr a batatinha na conserva. Entendi. E também aqueles barquinhos de maionese. E se ela não aceitar, já pede a separação. Porque não vai dar certo, é isso? É isso. Agora vamos para a política. Aí você começou a militar na política como? A política, o Samuel, eu sempre brinco. Eu brinco não, é fato. A política nasce dentro da pessoa, nasce com a pessoa. E não foi diferente comigo. Tanto que, quando eu nasci, eu não chorei. Eu pedi voto. Porque nasce com você, entendeu? Nasce com você. Então, ela nasce contigo e num determinado momento da tua vida isso desencadeia. Mas o médico votou em você ou te deu um tapa? Eu não lembro, rapaz, mas acho que ele votou.
É que faz tempo, né? Mas eu acho que ele voltou. Porque eu não lembro de ter apanhado. Tá certo? Verdade. Agora, a política nasce com você e depois você desencadeia. Aí você passa a fazer a política dentro de colégios, dentro do conceito familiar, com os amigos, essa coisa da liderança. Mas a liderança surgiu mesmo assim como um líder de... Não. Eu acho que quando eu trabalhei com promoção, naquela campanha das diretas, a CBP, Companhia Brasileira de Publicidade, que eu trabalhava lá, ela ficou com uma fatia da parte promocional. E aquilo desencadeou aquilo que já nasceu comigo, a vontade de um dia ser candidato. E logo na sequência, naquela campanha das diretas, eu conheci o Nelson Fernandes, que era deputado naquela época, e ele me encaminhou para São Caetano, porque sabia que eu era daqui, e ele era amigo do Tortorello. E aí eu conheci o Tortorello me colocou partidariamente na vida pública e depois nós fomos candidatos em 96 no retorno dele. E eu já ganhei a eleição para vereador ali. Quantos votos? Eu tive 1.390 votos naquela eleição. E lembrando o seguinte, Samuel, eu estou sendo só sucinto, que eu sei que você tem horário no programa, essa coisa toda. Porque a história não é tão simples assim. Sim, okay? lógico. Mas aí você teve a primeira votação, o primeiro mandato. No ano de 96. 96, nessa época o Tortorello ainda trazia o Moacir Franco para cantar nas campanhas. Perfeito, fiz campanha com o Moacir. Em frente a Casas Bahia, lá ficava ele. E ele falava muito bem, o Tortorello, né? Tinha o Tortorello era um orador nato. Aí depois você foi o mais votado da história de São Caetano, até hoje. Até hoje. Que isso foi em 2008. Proporcionalmente do Brasil foi... Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro? Porque eu tive 7% dos votos válidos, né? Só para você ter uma ideia do que representa isso, o Tiririca, na última eleição para deputado federal, na penúltima eleição, ele foi o mais votado do Brasil. E na última foi o Celso Russomano. O Celso teve 1,5. E aí, como parlamentar ainda na questão municipal, você foi o primeiro naquela eleição. Eu lembro que saiu, acho que nos jornais... Em tudo quanto é lugar. Eu fiz quociente eleitoral sozinho. Você, depois disso, aí você teve uma participação muito ativa na Câmara, você era um dos que mais falava, ou seja, a imprensa queria... Político que não fala não é político. Né? A imprensa queria saber. Você entendeu, né? Político que só escuta, ele não é político, ele é ouvidor. É verdade. Aí você foi muito ativo no legislativo, apresentou muita coisa, brigou naquela época com o Aurico, depois foi ser secretário de esporte. Eu aceitei um convite do Aurico, nós ficamos 2 anos e meio num embate muito grande, né? Ele como prefeito, eu como vereador, ele como prefeito reeleito e eu como vereador mais votado da história da cidade. E a gente traçou aí grandes debates, né? Ele me ofendia de um lado, eu ofendia ele do outro, mas a cidade cresceu. Naquele momento, essa disputa, essa discórdia fez com que a cidade crescesse. E o Legislativo de São Caetano cresceu muito, foi muito respeitado naquele momento, né? Então, eu acho que todos nós ganhamos. Se fez bem para o Gilberto Costa político ter ido ser secretário do Aurico naquele momento, é outra história, aí é pessoal. Mas para a cidade fez bem, tanto, Samuel, que você pode ir lá na Secretaria de Esporte, você pode ir na chefia de gabinete, você pode perguntar como foi a passagem do Gilberto Costa como secretário de Esporte. Eu tenho certeza que 98% de quem trabalha lá vai dizer que foi muito bem, foi muito bom. Aí você ficou fora da disputa, né, eleitoral. Pois é, rapaz, ali... Deixa eu só pegar aqui meu cronômetro, porque nós temos tempo ainda. Tá. Aí você ficou fora da disputa... É que eu queria ser candidato a prefeito. Exatamente. Você tinha uma disputa, acho que de 3 nomes dentro. Tinha eu, a Regina Maura... O próprio Paulo. O próprio Paulo, que estava no só grupo. que o Paulo saiu. Aí né? o Paulo saiu. Aos 45 minutos do segundo tempo ele saiu. Conseguiu uma legenda no PMDB e você ainda ficou na disputa. Fiquei, eu acreditei naquele momento que eu, no mínimo, seria o vice. No mínimo, do grupo, seria o vice. Não foi nem o vice. Não, aí o pessoal queria que eu fosse candidato à reeleição de vereador, eu não aceitei. Ficou fora, mas ficou trabalhando, porque assim, o pessoal fala que você roda a cidade de São Caetano num dia falando com o pessoal, que você fala. Eu não você paro. Vai, não para e eu não paro. conversa porque a política nasce no sangue.
Então, quem tem isso no sangue não consegue ficar parado. Ficou tal, aí você veio candidato a deputado. O terceiro do meu partido no estado de São Paulo. Quantos votos? 16 mil. 16 mil. Segundo suplente, então? Terceiro suplente. Terceiro suplente. Aí veio a campanha de 2016 e o pessoal colocou muita fé que você teria uma boa votação tal. O Auric voltou para ser candidato. Teve uma pré-conversa aí que você poderia se aliar ao Fábio Palácio. Por que não deu certo essa aliança? Porque eu precisava, eu quero deixar muito claro, viu, Samuel, que eu tive o convite do Fábio, respeito muito o Fábio, parabenizo o Fábio pela sua votação. Naquele momento, inclusive, ele entendeu por que eu não podia fazer essa união. Porque ele queria que eu fosse vice dele. E eu tinha que ser candidato a prefeito porque existia uma história que eu me vendia, que eu não ia até o final, que eu sempre ensaiava uma candidatura. A história que você se vendia. Isso. Mas você não se vendia. Não, eu não tinha legenda. Eu não tinha legenda. O PTB não me escolheu. O PTB escolheu a Regina. Então, quer dizer, como é que você... Eu não mando na executiva do PTB, o PTB escolheu a Regina. Mas ficou muito mal explicado isso na cidade. Por quê? Porque como eu não fui candidato, nem a vereador, eu simplesmente saí do cenário. No que eu saí do cenário, prevaleceu as mentiras dos políticos de plantão, os políticos do mal. Quando veio essa eleição de 2016, eu precisava ser candidato. E eu tinha o PEN. O PEN me garantiu a legenda. Então eu fui candidato para limpar essa história. Na verdade, que foi maldosamente. Uma questão moral. Moral. E eu expliquei isso para o Fábio. Ainda fez um vereador ainda. Fiz um vereador e por 160 votos não fiz o segundo. Com chapa pura. Um chapa pura. E outra coisa, hein? Sem medalhão. E quantos partidos dentro de São Caetano não fez ninguém? Verdade. Dos grandes, hein? PTB, PROS, PV, PT, PDT, Rede, Solidariedade. Não Paro por aí? Não, para a rede Paro não. por aí? A rede tem algum vereador no Não, Brasil? mas não interessa. De qualquer jeito, são chamados de grandes, né? Deixa eu te perguntar. Gostou dos nomes aí, a quantidade? Gostei, bastante. Dá para fazer já um centrão. Já. Eu fiz vereador e por 160 votos não fiz o segundo. E não tinha medalhão não, hein? Aí, mas essa eleição aqui em São Caetano foi bem uma eleição difícil, né? A de 2012 já tinha sido uma eleição para o nível meio raso. Essa daqui também foi no nível... Como que você via essa questão na cidade? Eu tentava quebrar essa polarização. Tinha a polarização pró-Paulo, pró-Auríquio, e tinha a polarização do mal pró-Paulo e pró-Auríquio. Só se falava dos dois. E a imprensa ajudou isso. No que a imprensa batia também nos dois, mas só se falavam dos dois. Aí polarizou, aí ficou muito difícil para mim, ficou muito difícil para o Fábio, tá certo? Não deixaram você participar de debate? Mas nada, imagina, aí veio o poder financeiro, veio a influência, me boicotaram de tudo quanto é jeito, né? Você não pôde participar de debate? Não, me tiraram, não convidaram, né? Verdade. Inclusive é uma pena, né? Eu não sei por que fizeram isso. Talvez tinham medo. Você sabe qual foi o nome mais falado nos debates de São Caetano? Não foi São Caetano, não foi o nome da cidade, não foi foi Tortorello. Eu nunca vi um debate que falasse tanto de Tortorello. E existe a hipocrisia aí, né? Porque se a gente pegar a história do Tortorello, depois que ele faleceu, só pisaram na história dele. Aí na hora que é conveniente, não, eu sou oriundo do grupo Tortorello, eu aprendi política com o Tortorello. As conversas fiadas. Depois das conversas fiadas, você abre a urna e aí você ficou triste. Fiquei, tive 6 mil votos. Como que é? Volta para casa, chora? Não, chora não. Eu não nasci para chorar não, viu, Samuel? Eu digo que pior do que uma derrota eleitoral, e eu já tive várias vitórias, é você passar fome. Eu passei fome na minha vida, por incrível que pareça, Samuel. Aqui? Aqui não, em Brasília. Em Brasília. Então não tem dor pior. Então não é uma derrota eleitoral que vai fazer eu chorar. Sabe por quê? Daqui 1 ano tem outra eleição, daqui 3 anos tem outra eleição. Então, quer dizer, eu perdi agora, ganho lá na frente. Não tenho dúvida disso. Vai vir candidato? Tá, o partido quer que eu seja candidato nas eleições para deputado. Eu ainda não decidi esse cenário. O cenário que é garantido é que se eu não for candidato a deputado, eu vou apoiar alguém, né, tanto estadual quanto federal. Estaremos na rua
participando ativamente das eleições. E já tem nomes, né, ensaiando aí candidaturas, que me agrada muito, entendeu? Então eu vou estar próximo, se eu não for candidato. E se eu for candidato, eu vou buscar parcerias, inclusive com esses nomes, tá certo? Daqui você já está fazendo, não? Você falou, vai ter uma eleição para deputado, depois. Aquela de depois, Claro. você vem de novo prefeito ou você vai vir para vereador para tentar ser o mais votado novamente? Eu nunca, o Samuel, penso em ser mais votado. Eu sempre penso em ganhar a eleição. Se eu for candidato a prefeito, eu quero ganhar. Se eu for candidato a vice-prefeito, eu quero ganhar. Se eu for candidato a vereador, eu quero ganhar. Agora, é claro, quando você está no jogo, você quer ter o máximo de voto possível e o imaginário, tá certo? Mas eu já estou trabalhando a eleição do ano que vem e já estamos pensando em 2020. Mas 2020 você já deve ter uma ideia, porque você teve um trauma, não? Um traumatismo eleitoral. Se o médico fosse diagnosticar, poxa, não ganhou tal, você deve ficar um pouco com medo de vir a prefeito, ou não? Quem tem medo não sai de casa, né? É mesmo? Não é? É isso aí. Eu não tenho medo de nada. Então pode ser que venha de novo. Pode ser que eu seja candidato a prefeito e pode ser que eu apoie também. É que é muito cedo para você definir isso. A política é muito dinâmica. cedo. Eu tenho minha preferência, se eu for apoiar. Agora, lógico que nesse primeiro momento você põe seu nome sempre à disposição, né, da sociedade e do partido. Agora, não se esqueça que o ano que vem tem cláusulas de lei eleitoral novas, todos os partidos passarão por isso, né? Precisa passar por esse teste para pensar na montagem de chapa de vereadores na próxima eleição de 2020 e prefeito e vice-prefeito, tá certo? Para a gente já ir para as conclusões aqui, a gente está vendo um novo modelo que está se apresentando dos políticos. Tem o Dória lá em São Paulo, tal, eles chamam de gestão, aí apresentam o número, aqui colocaram os carros na Câmara. Como que você vê? Você está falando do Dória ou do Auri? Não, eu estou dizendo do modelo, o novo modelo de tentar colocar para a população o que está acontecendo e às vezes aparece que é só isso. Então vamos lá, Samuel, vamos separar essa conversa. Então vamos falar do Dória. Parabenizo o Dória por algumas intervenções, por alguns projetos diferenciados que ele vem apresentando para a cidade de São Paulo, e é isso que São Paulo espera, porque quando São Paulo votou nele, votou no novo, ok? Então, quando você vota no novo, você vota numa esperança nova, num novo modelo de gestão. Ele vem fazendo alguns projetos, algumas ideias bacana. Por exemplo, essa que ele noticiou esses dias agora, que ele conseguiu a doação de quantos milhões de remédio, foi fantástico ele unir, né, os laboratórios nacionais e internacionais e conseguir uma carência, mas atendendo o quê? O desejo da população e a necessidade da população e não deixar faltar remédio nas unidades básicas de saúde sem colocar um tostão da prefeitura. Significa que ele foi muito inteligente nessa condução. O caso do Auríquio aqui. O Auríquio fez demagogia. Devolve o carro, mas não cancela o contrato. Uma semana depois, eu vi uma prorrogação de contrato da Transpiratininga, que é relacionado ao mesmo item, locação de veículo. Então, desculpa, são coisas bem distintas. Em São Caetano não se tem política nova com políticos velhos. Não se consegue fazer isso. O Auríquio não é um novo político, ele é um político velho, já foi prefeito há 8 anos. São coisas distintas, Auríquio e João Dória. Tem nada a ver. O Auríquio já foi prefeito 8 anos. Só a legenda que é igual. Oi? Só a legenda que é igual. 45. Mas mesmo assim o Auríquio no PSDB, ele chegou agora. Ele era PTB. Ele chegou agora na legenda. Agora, ele é um político velho. Político velho não consegue fazer... atender o anseio da população de fazer um sistema novo. Não consegue. Mas o Dória está conseguindo porque ele é novo mesmo. Pelo que você está passando dando essa crítica da demagogia. Crítica não.
É verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Eu fui recentemente acompanhar o projeto Mover da nossa cidade, as viaturas estão lá e ele demitiu os funcionários, os motoristas. Então, mas aí eu queria te perguntar. Tá errado, tá errado. Eu queria te perguntar. Você vai pedir uma guia agora, ele também mandou todo o pessoal embora do agendamento. E a população vai. Mas eu queria perguntar sobre o PEN nessa situação, porque o PEN tem um vereador. Faz como? Não, o PEN está na base de governo. Ah, tá. Na base de governo. Não quer dizer, Samuel, entenda. Quando você é da base do governo, você tem que também enxergar o erro. Ninguém é perfeito. O Aurico não é perfeito, eu também não sou perfeito. Você é da base do governo, é só para dizer amém ou é para trabalhar juntos? Eu, quando fui da base de governo, tive grandes debates com o Aurico, com o Tortorello, mas a gente colocava, aqui está errado, vamos corrigir. Não é pessoal, nós estamos falando de gestão. E eu tenho certeza que o Caio terá essa posição de chegar num momento de crítica e fazê-la, de apontar onde está errado e tentar trazer a solução. Sendo da base do governo, isso não é problema nenhum. Você já teve alguma conversa com o Aurico depois da Não, eleição? nós nos encontramos no supermercado, ele comprando lá, fazendo algumas compras com a esposa dele, eu com a minha, mas só foi isso. Não rolou nem cafezinho. Por sinal, acho que o Aurico está muito muquilhando, Mas ele deveria ter pago o café. Mas te cumprimentou numa boa e tal. Não, mas por que ele não vai me cumprimentar? Ah, sim. Então tá tudo certo. Não, veja bem. Politicamente, ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Agora, nós nos encontramos no mercado, não vai se cumprimentar, por quê? Ninguém aqui deve nada para ninguém, ele não me deve, nem eu devo a ele. Agora, não quer dizer que nós vamos estarmos do mesmo lado nos próximos processos eleitorais, não. Eu tenho certeza que essa cadeira que é dele, nós vamos tirar. Deixa eu te falar, Gilberto Costa. Você está de acordo com a regra da Câmara de São Bernardo, que não pode usar meia branca com calça. Não, eu estou bem escura. vestido. Tá bem vestido. Segundo o nosso vereador lá, Peri Cartola, Cartola. que é um lorde. Um lorde. Todo lorde usa cartola. Lógico, né? Tem que ter cartola. É gente finíssima. Ele só esqueceu de pentear o cabelo no dia da entrevista que ele deu pra Globo. Mas o cabelo dele não é muito bom, né? Ô, meu querido Gilberto. Com todo respeito. Obrigado por ter me atendido aqui na sua casa. Sucesso. Samuel. Nos veremos Você aí. é meu amigo, cara. Nos veremos por aí afora. Obrigadão, viu, Gilberto? Você é um dos melhores jornalistas da nossa região, porque você consegue fazer o jornalismo com muita sabedoria, inteligência e com alegria. Depois eu te pago uma teta de nega no bar ali. Não, eu não estou preocupado com isso, não, porque você está pagando pouquinho. Não dá, né? Uma tetinha só? Mas eu agradeço, Samuca, o seu convite. Você sabe que nós, homens públicos, precisamos da imprensa para poder falar para uma sociedade maior. E não tem outro caminho a não ser a imprensa. Te agradeço muito, viu, pelo convite. Repórter Diário RDTV, você tem outras informações, outras notícias, repórterdiario.com.br, e nós vamos despedindo, porque agora tem uma mesa ali posta e nós vamos nos deleitar.